Tudo bom? Muito boa noite a todos que estão chegando aqui na nossa sala para mais uma live com o candidato a vereador de São Paulo, Miguel Gianetti. O Miguel concorre pelo MDB, número 15800. Bom, como vocês estão percebendo, né, quem acompanha aí todas as sextas-feiras, hoje nós não temos a presença do jornalista Roberto Guerra, que ele que ele não está aqui justamente por um motivo assim muito até especial, né? O assunto pede uma presença feminina, né? Hoje então não temos aí o Clube do Bolinha, né, Miguel? É verdade. O ambiente, inclusive, está mais bonito, mais perfumado. Então, inclusive eu agradeço, né? Eu agradeço a oportunidade, né? De falar de um assunto tão importante que são as políticas públicas para as mulheres paulistanas, para aquelas mulheres que de alguma forma sofrem ou já sofreram algum tipo de agressão física, algum tipo de agressão psicológica, enfim, todas aquelas mulheres que de alguma forma já foram discriminadas por causa do gênero, né? Ou seja, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, eu passo aí a palavra para você dar as boas-vindas aos nossos seguidores, aos participantes aí da nossa live. Boa noite, Nádia. Eu quero agradecer você pela mediação desse assunto, desse debate tão importante para as mulheres paulistanas, né? Eu tenho um público formado majoritariamente por mulheres, a gente já fez o levantamento nas redes sociais, o meu próprio círculo de relacionamentos, meu círculo familiar, é composto basicamente por mulheres, né? E existem diversos temas relacionados à mulher que são importantes e eu gostaria de abordá-los. Por isso que eu pedi para a gente conversar, trazer essa pauta à baila, porque está registrado em cartório, através de um plano de compromissos que eu assumi com a nossa cidade, caso eu seja eleito vereador, de tratar do tema da mulher, de priorizar o tema da mulher, né? Porque eu acho que é muito importante. Então, eu gostaria de fazer um pedido aos nossos amigos que estão acompanhando para que curtissem, comentassem, compartilhassem essa live, porque é um gesto muito importante para a gente levar essa mensagem para todos os cantos da cidade. Essa é uma campanha bastante atípica, perdão, uma campanha onde a rede social tem um peso muito relevante. E se vocês querem que o Miguel Gianetti se eleja vereador no próximo dia 15 de novembro, vocês vão ter que me ajudar. E me ajudar conquistando votos, me ajudar compartilhando esse material, que vai ser muito importante para a gente vencer a eleição. Tá bom, Nádia? Ok. Vamos lá, então, Miguel, está preparado? Claro, vamos lá. Então, a nossa primeira questão, eu diria que é uma das principais, né? Quer dizer, tudo o que se refere a esse assunto é importante, mas é uma das principais porque vem vitimando aí tantas mulheres brasileiras, que é a violência, né? A violência contra a mulher, ela já vem numa curva ascendente nos últimos anos, né? Ela vem aumentando consideravelmente. Mas com a pandemia isso aumentou ainda mais, né? E é o que tudo indica, né? Os números aí indicam, até pelos registros aí de boletim de ocorrência e tudo mais, é que isso ainda talvez aumente ainda mais no período de pós-pandemia, ou seja, terminamos o isolamento social, mas essa violência permanece até por questões financeiras, muitas mulheres perderam seus empregos, muitas famílias perderam os seus empregos. Então, será que nós estaríamos diante de uma próxima pandemia para as mulheres? Olha, esse problema da violência contra a mulher é um problema de escala global. E, infelizmente, ele
é democrático, né? Ele atinge a mulheres de todos os níveis sociais, econômicos, todas as classes, mulheres e meninas, infelizmente, né? De várias idades. Ele não escolhe cor, religião, ou seja, um corte importante das mulheres sofrem com esse tipo de agressão. Então, é um problema de ordem mundial, de escala mundial, né? E por conta de diversos fatores econômicos, culturais, né? E você deu o exemplo da pandemia, e, na verdade, essa percepção é um dado, né? Os indicadores que nós temos aí, por conta desses últimos meses de confinamento, onde os ânimos ficaram mais acirrados, onde os problemas vieram à tona, fizeram com que aumentasse exponencialmente o número de agressões, né? Na casa de 50%. Então, é um aumento muito expressivo. Pra você ter ideia, o número de feminicídios também aumentou algo em torno de 50%. Então, é um dado realmente alarmante e que o poder público precisa olhar com carinho, com atenção, né? Porque para uma fatia importante das mulheres, infelizmente, o verdadeiro perigo mora dentro de casa. Infelizmente, né? Triste isso, né? Triste realidade. E como candidato a vereador, você acha que é possível, o que você acha que é possível fazer para diminuir, né, esse tipo de violência? Enfim, você acha que isso dentro da esfera municipal, você acha que existem ações que podem ajudar as mulheres nesse sentido? Com certeza, Nádia. Eu acho que se houver um esforço do poder público no sentido de formular políticas que inibam, que punam os agressores, a gente vai entrar em um outro patamar, né? Então a gente precisa, na verdade, construir uma agenda com dois eixos. O primeiro é justamente esse: a gente combater, fiscalizar, inibir os agressores, e o outro eixo é justamente garantir a emancipação feminina, né? Através de políticas que a coloquem em situações de paridade com os homens, né? É inacreditável uma mulher que trabalhe igual o homem, desempenhando uma mesma função, receber menos, né? Ter um salário inferior. Então, a gente precisa emancipar as mulheres com esse tipo de política pública. A gente precisa fomentar o empreendedorismo feminino, para que a mulher tenha condição realmente de ter liberdade econômica com relação aos homens, né? Então, são esse tipo de políticas públicas para valorizar, para melhorar e para garantir os direitos da mulher, né? A médio e longo prazo, nós temos que pensar na questão da educação e da cultura, né? Ensinando desde de criança os meninos, os adolescentes, de que o gênero feminino é muito importante e que é exatamente igual. Então, é uma questão cultural muito profunda, muito antiga, muito ancestral, mas que a gente precisa começar a observar, né? As famílias precisam tomar a frente dessa questão. Então, acho que é basicamente por aí. Tá. Miguel, me diz uma coisa, você acredita que nós, brasileiras, de fato estamos amparadas pela lei? A lei que, tanto no sentido de, de denúncia, né, dos agressores, quanto punição, de fato, que muitas vezes, pelo menos é o que a gente, né, tem observado, muitas vezes não acontece. O que você acha que precisa ser melhorado? Na verdade, a Constituição de 88, ela tem como protagonista a defesa da mulher. É um dos pontos centrais da nossa Constituição. A gente teve muito avanço aí nos últimos anos. A Lei Maria da Penha é considerada pelos especialistas como uma das mais avançadas do mundo, no que concerne a esse tema que é tão importante, né? Porque ele não pune única e exclusivamente o agressor, mas ele estabelece também diretrizes
para direcionar uma política pública de enfrentamento para esse tipo de caso, né? Então, eu penso que a prevenção efetiva é o ponto central de toda essa questão, né? Ou seja, nós temos leis. O que é preciso agora é fazer com que essas leis sejam efetivamente cumpridas e que os agressores cumpram as penas que estão previstas em lei. Miguel, eu aqui antes do nosso bate-papo, eu fiz alguns levantamentos, né, de dados aí para a gente discutir aqui, né? Então até vou ter que ler aqui, né? Eu fazendo esse levantamento, eu vi que foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi intitulada de Viver em São Paulo Mulher. Ela foi realizada pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IBOP, agora em 2020 mesmo. E essa pesquisa, ela constatou que 63% das paulistanas já sofreram algum tipo de assédio. Para 46% dessas mulheres pesquisadas, o transporte público ele permanece como local em que elas sentem maior risco de sofrer algum tipo de assédio. Quer dizer, não é de hoje que isso vem acontecendo, né? Nós já acompanhamos aí tantas notícias, né, absurdas, né, situações assim humilhantes, né, enfrentadas por muitas mulheres aí que dependem do transporte público. Então, você acha assim, em sua opinião, né, você acha que o que o poder público pode fazer, né, para mudar esse cenário, para tornar esse deslocamento da paulistana mais confortável e mais seguro? O que você acha? Na verdade, essa problemática do assédio às mulheres no transporte público é algo muito antigo, né, que parece que não tem solução, né? A mulher paulistana hoje enfrenta longos trajetos no transporte público, muitas vezes lotado, nos ônibus, nos trens, nos metrôs, e esse ambiente acaba sendo propício para os homens, né, evidentemente sem caráter, sem pudor, sem escrúpulo, praticarem esse tipo de ilícito, né? Então, na verdade, várias medidas ao longo das décadas foram tentadas. Uma delas, por exemplo, é o vagão exclusivo para a mulher. Eu, particularmente, sou contra, porque isso aí atenua, né? Acentua, aliás, o problema, é, esse problema da segregação, né? Então, a gente precisa pensar em políticas públicas aí que passem pelo treinamento dos condutores, dos motoristas, né? Que crie uma inteligência especializada para coibir esse tipo de ação desses criminosos, né? Que praticam esse tipo de coisa. Eu acho que a questão da segurança da mulher no transporte público é muito importante e precisa realmente de um enfrentamento do poder público. Certo, Miguel. Agora, a minha próxima questão é assim, quando nós falamos da mulher paulistana, né, na verdade da mulher brasileira, mas da mulher paulistana, nós estamos falando, nós temos uma diversidade, né, de perfis. Então, você tem a mulher empreendedora, você tem a executiva, você tem a empresária, você tem a profissional liberal, enfim, né? Muitas mulheres, muitos retratos de mulheres. Mas você tem também aquela mulher da periferia, né? Aquela mulher que acorda cedo, muitas até de madrugada, né? Tem que deixar tudo em ordem, levar o filho na creche e se deslocar por horas para poder chegar no trabalho, né? É, você, Miguel, você tem uma relação muito estreita com a periferia de São Paulo, né? Inclusive, você nasceu na periferia, você nasceu em Guaianazes, né? Você conhece, né, todas as demandas e todas as dificuldades enfrentadas pela população dessas regiões. Então, é assim, como é que você vê a atuação dos vereadores hoje, os vereadores eleitos, nesse sentido,
né? Você acha que existem já ações, as coisas ainda precisam ser melhoradas? Como é que você vê essa atuação dos vereadores nessas regiões periféricas de São Paulo? Ser mulher já na sociedade, no contexto da sociedade, já é difícil. Ser mulher e morar, nascer, crescer, enfrentar os desafios do dia a dia na periferia é uma dificuldade elevada ao quadrado. E eu posso falar disso porque eu dialogo com muitas mulheres. Eu acabei de falar para vocês aí que cerca de 70% do meu público é feminino. E eu converso muito, né, com as pessoas, você conhece bastante tempo, né? E realmente essa é uma triste constatação, né? É difícil ser mulher na periferia, porque as condições do gênero são difíceis, se você olhar por um lado, né? As condições do dia a dia, de enfrentar os desafios diários, de cuidar da família, os desafios que o gênero sofre com relação ao mercado de trabalho, a discriminação, né? E também os desafios da falta de serviço público que é levado aos cidadãos das regiões mais afastadas, né? O desafio da falta de educação, da falta de cultura, da falta do acesso à segurança adequada, infraestrutura, né? Que é uma das pautas, que é a minha pauta, a pauta que eu mais defendo, né? Então, são inúmeros os problemas que a mulher paulistana periférica vive no dia a dia, né? Na mobilidade urbana, enfrentando o transporte para se deslocar, trafegando pelas ruas da cidade, mal iluminadas, à mercê de bandidos, de estupradores, né? Então, são tremendos os desafios, a inserção no mercado de trabalho, né? A remuneração incompatível com um cargo, né? Então, são inúmeros os desafios da mulher paulistana. E eu acho que os vereadores da cidade de São Paulo têm uma produção muito aquém, né? A gente olha para o vereador hoje e a gente vê como um ente, um agente político muito irrelevante, né? Não por conta do que está preconizado na Constituição, mas por conta da sua ação efetiva. A maioria dos vereadores hoje da cidade de São Paulo só exercem o seu mandato para construir pautas irrelevantes, né? Não defendem agendas importantes, não encaminham projetos relevantes, só mudança de nome de rua, criação de data comemorativa, outorga de títulos de cidadão paulistano, emendas, milhões de reais destinados à implantação de grama sintética em campo de futebol, né? E as políticas públicas relevantes, importantes, são sempre relegadas a um segundo plano. Então, eu acho que o vereador paulistano hoje está aquém dos desafios. Eu me preocupei em estudar a cidade, em estudar os indicadores, e eu coloquei essa candidatura justamente para defender essas bandeiras, inclusive a bandeira da mulher, que compõe um corte importante da minha audiência. Então, a mulher merece respeito, a mulher merece estar em uma posição de igualdade com o homem. Miguel, a minha próxima pergunta seria novamente sobre violência, né? Que acho que de certa maneira você já respondeu, mas aí a gente volta um pouquinho nessa questão. Historicamente, a mulher ela é vítima, né, de homicídios, né, que são provocados geralmente por companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Isso a gente consegue ver aí diariamente, né, nesses programas policiais de TV. Todo dia tem um caso novo, né? É inacreditável que nós chegamos ao século XXI e as pessoas ainda tenham esse tipo de mentalidade, né? A não aceitação do relacionamento, enfim. E você comentou que essa mudança passa a ser até cultural, né? Assim, essa mudança da mentalidade masculina, né? Você acha que de fato é uma mudança cultural, é uma mudança na educação desse homem, né? E de que forma isso pode, eu acho que isso começa
né, de certa maneira, dentro de casa, né, vem de berço isso, essa educação, mas de que forma isso ainda pode ser potencializado, enfim, de que forma isso pode ser melhorado, além da educação ali de base, dos exemplos de pai e mãe, enfim, como é que você é, é, vê isso? Olha, Nádia, apesar do endurecimento aí da legislação, do cumprimento de penas, das campanhas de conscientização, a gente realmente observa uma escalada, né, na violência doméstica. E você falou muito bem sobre esse sentimento que uma parte importante dos homens machistas, possuem, né? E vem a mulher com sentimento de posse, né? Isso é muito recorrente aí em diversas famílias dos mais variados IDHs, né? Então, essa violência doméstica ela tem realmente uma raiz nesse sentimento de posse que o homem tem em relação à mulher, né? Que ele muitas vezes não aceita a evolução feminina, a mulher se destacando, a mulher ganhando mais do que ele em muitas ocasiões, né? A mulher sustentando a casa, e isso deve causar um constrangimento enorme a uma fatia desses homens machistas que descontam toda essa ira, essa frustração através da agressão na mulher. Né? Então, é realmente algo ancestral, terrível, né? E cultural. A gente precisa observar desde das idades das menores idades, esse tipo de comportamento, né? Através do exemplo. Né? O exemplo vem de casa, vem da família. A gente tem que colocar a mulher em situação de igualdade. A gente precisa tratar as filhas de maneira igual, né, com os filhos. Então, acho que é basicamente esse o contexto. Né? É preciso mudar isso aí dentro das famílias. Miguel, agora nós estamos chegando aqui quase no fim da nossa live. Eu reuni mais alguns dados aqui, né, importantes. Agora é sobre a maternidade na adolescência, né? Eu fiz um levantamento e foi constatado que o número de adolescentes grávidas aqui na cidade de São Paulo vem caindo desde 2016, né? Mas não nas periferias, né? Para você ter uma ideia, nos 10 distritos, né, mais pobres da cidade de São Paulo, 25% das maternidades são de adolescentes, né? Quer dizer, é um número relativamente alto, né? Regiões como Cidade Líder, na Zona Leste, Parelheiros, na Zona Sul, ainda tem um índice muito elevado de adolescentes grávidas, né? Então, o que você acha que é necessário para mudar, né, mudar esse cenário também na periferia, né? Que bom que ele vem, que o número de adolescentes grávidas no geral, na capital, vem diminuindo, mas isso tem que mudar também nas periferias, né? Você acha, o que é necessário para mudar essa situação enfim, para conscientizar, talvez, essas adolescentes? Como é que você vê essa questão? Na verdade, é uma realidade triste, Nádia, porque a gente tem que analisar esse dado. Aliás, a gente não pode analisar esse dado de maneira linear. O número de gravidez na adolescência vem reduzindo na cidade, mas ele aumenta nos bolsões, nas periferias, no IDH mais alto. Então, a gente não pode analisar a cidade como um todo, a gente tem que analisar pontualmente. E nas regiões mais afastadas, realmente, esse número vem crescendo assustadoramente. Se você pegar os indicadores de gravidez na adolescência em Marcilac e em Moema, você vai ver uma discrepância na ordem de 50%. É muita coisa, né? Então, isso tem a ver com a profunda desigualdade social com a qual esse país convive, né? Um país muito rico,
mas onde a riqueza está concentrada na mão de poucos, né? Então, é um país bastante desigual, é um país onde o acesso ao saneamento não é para todos, onde a distribuição de renda é falha, onde os serviços de infraestrutura não chegam a todos, e isso reflete nos mais variados quadrantes da sociedade. Não poderia deixar de ser igual nessa triste constatação, né? Então, a gente não pode perder de vista basicamente isso, né? Que as mães adolescentes têm, inclusive, uma baixa perspectiva de futuro, né? Com relação à inserção no mercado de trabalho, a projeção. Então, infelizmente, é uma questão de desigualdade social muito triste de lidar, né? Mas é uma constatação, é uma realidade, e a gente tem que enfrentar essa situação, né? E o meu compromisso, eleito vereador, será justamente defender que haja uma melhor distribuição de receita nessa cidade, pensando na questão da mulher, pensando nas campanhas aí de conscientização para a valorização da mulher, prevenção de violência, inserção no mercado de trabalho, essa questão da gravidez na adolescência, que é uma questão de ordem pública, de saúde pública, né? Então, o meu compromisso é justamente fazer com que os recursos caminhem para os bolsões, para as periferias da cidade, ajudando a fiscalizar, né, na verdade, que esses recursos caminhem para que as periferias tenham condições realmente de serem mais contempladas, né, com políticas públicas de qualidade voltadas para a mulher. Então, acho que é basicamente isso, a minha defesa, o meu compromisso como vereador. Bom, chegamos ao fim, né, Miguel, de mais um encontro, né? E agradeço a oportunidade de ter participado desse assunto. O assunto é amplo, ainda podemos ter muitas outras, né, discussões a respeito disso. Desculpe a falha técnica inicial, aí tivemos alguns probleminhas aí sonoro, mas é isso. Então, eu passo a palavra para você finalizar e se despedir. Antes disso, também eu queria fazer uma ressalva. Todos os nossos seguidores que tiverem questões e tiverem dúvidas sobre esse assunto, podem enviar aí, né, para o seu. Pode ser para o WhatsApp, pode ser aqui pelo Facebook, pode ser pelo Instagram, enfim, por todos os canais, né, que você tem aí de comunicação, que aos poucos a gente consegue responder aí todas as dúvidas. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Nádia, eu quero te agradecer, né, pela mediação novamente, quero agradecer ao nosso público que ajudou a compartilhar, a comentar, curtiu esta live, né? A gente está há exatamente 30 dias da eleição, o encontro do Brasil, né? A gente vai ter eleição em todo o território nacional. Eu sou candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo, e a gente vai ter mais uma oportunidade de escolher os rumos que a nossa cidade, as nossas cidades, Brasil afora, terão, né? Como serão conduzidas aí pelos próximos 4 anos. Então, a próxima oportunidade será somente daqui 4 anos. Então, cabe aqui uma reflexão muito profunda e muito importante para as pessoas, para não deixar passar essa oportunidade de conhecer os candidatos. Eu me comprometi, né, e me propus a fazer esse enfrentamento tete a tete, cara a cara, ao vivo, com as pessoas. Estudei a cidade, estudei os indicadores, conversei com todo mundo que eu pude, percorri São Paulo de norte a sul, de leste a oeste, conheço a realidade, seja por conta do ativismo social, seja por conta da minha profissão, que me permitiu fiscalizar obras aí em absolutamente quase todos os bairros. Então, eu estou bastante dedicado em ajudar a nossa cidade. Me debrucei sobre a construção de um plano de compromissos, né, que diz respeito aí com esses temas relevantes. Tem uma bandeira que é muito importante para São Paulo, que é a bandeira da infraestrutura, o trabalho pelo saneamento, pelo combate às enchentes,
pelo asfalto, pela iluminação, pela habitação, pela mobilidade urbana, que são as pautas que eu construí, que eu estudei, né? Então, só depende de você. Se você acha, se você entende que o Miguel Gianetti pode fazer a diferença na Câmara, você vai me ajudar. Não apenas votando em mim, mas conquistando os votos da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, de quem está em outro bairro. Isso vai fazer a diferença para a gente chegar na Câmara Municipal e construir essa agenda que a nossa região precisa. Dar voz às periferias. A minha candidatura, ela não é patrocinada por grupos empresariais, por grupos religiosos, né? Eu não tenho nenhum deputado aí me apoiando. A minha candidatura nasceu nos quintais das periferias que eu frequento há tantos anos e onde eu descobri realmente quais são os principais anseios. Só depende de vocês ter um vereador aí comprometido, preparado e com vontade de aço de mudar os indicadores e a realidade, tá bom? Então, faltam aí mais 4 lives para a gente encerrar o nosso ciclo de candidatura. Eu espero realmente que a gente continue, espero realmente que vocês me elejam vereador, o seu vereador. Boa sexta-feira e até sexta que vem. Obrigado.